E aí pessoal, meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e estamos aqui hoje para mais um Bolos de Emergência. Para quem acompanha diariamente o Bolos ou faz maratona sequencial, sabe que o Bolos sempre segue uma sequência. E se em outro capítulo falamos de tireoide em modo turbo, hoje vamos falar da tireoide em modo tartaruga. Vamos falar do coma mixedematoso, ou também conhecido como falência da tireoide. E aqui, o perigo é real e iminente. E mais uma vez, quando vocês encontrarem um paciente assim, jamais vão se esquecer. Então imagine a situação, você está lá no seu plantão e chega um idoso, pele seca, inchaço facial, lentificado, bradicárdico, confuso, quase um zumbi. Está hipotérmico, hipoventilando, você faz um laboratório e pronto, encontra lá o sódio lá embaixo. Você fecha o diagnóstico de hiponatremia sintomática e em tempo recorde. Então bora tratar? Mas calma aí, meu colega. Vamos pensar fora da caixa. E se essa for só a ponta do iceberg? Muitas vezes é um paciente que parou a levotiroxina ou tem um hipotireoidismo não diagnosticado e acredite em mim, isso acontece. Isso aqui é a falta do T3 e T4 que derruba tudo. Sistema nervoso central, pulmão, coração, rim, metabolismo, que entra em modo de hibernação. Então tudo fica lento. Filtração, ventilação, perfusão cerebral. E como que a gente resolve esse problema? Mais uma vez pensando na fisiopatologia. Se o problema é falta de hormônio tireoide, como que a gente resolve? Fazendo a reposição hormonal, usando a levotiroxina, a T4 e V. Dose de ataque 300 a 500 microgramas em bolos e a manutenção de 50 a 100 microgramas IV por dia. E se você tiver disponível, associar a T3 também é interessante, na dose de ataque de 10 a 20 microgramas IV e a manutenção de 2,5 a 10 microgramas IV de 8 em 8 horas. O corticoide aqui, mais uma vez, joga um papel muito importante. A hidrocortisona, 100 mg IV de 8 em 8 horas, vai ajudar a gente a cobrir a parte adrenal. E o suporte clínico é muito importante. Ventilação se o paciente estiver com hipoventilação, correção de eletrólitos e tratar as causas precipitantes. Obviamente aqui também, mais uma vez, o aquecimento passivo é muito importante. Os cobertores, nada de banho quente ou reaquecimento agressivo. Cuidado porque a gente já viu pacientes que acabam queimados quando a gente tenta fazer um aquecimento externo. E como que a gente vai fazer essa prescrição dessa T4? Ela vem de forma liofilizada, é um pó de 100 microgramas. Você pode diluir ela em 5 ou 10 ml de água estéril. E o bolos deve ser lento. Tem que passar em 10 minutinhos. Parece tudo muito simples, né? Um só tratamento, medidas de suporte. Mas eu quero contar aqui um caso que aconteceu comigo, quando eu estava ainda na residência. Foi quando chegou uma paciente, lá dos seus 60 anos de idade. A história dela é de que foi encontrada desacordada dentro do carro dela. Imediatamente pensamos em tudo. Eventos vasculares, cetoacidose diabética, traumatismo. Chama muito a atenção que era uma paciente que estava anasarcada. E com pouca resposta verbal que tínhamos, a voz dela era muito rouca. Tinha aquela macroglossia bem importante, paciente fria, hipotensa, bradicárdica. Então decidimos estratificar aqui e ir para o mais importante. Vamos proteger a via aérea dela. Assegurar uma boa saturação de oxigênio, que nesse momento era muito baixa, e partimos para a estabilização dela, considerando que era uma via aérea que já por si era fisiologicamente difícil, mas associada a uma via aérea que anatomicamente era também bem difícil. Preparamos tudo e de fato assim foi. A paciente, que por si já era obesa e além de tudo tinha um edema importante em toda a via aérea também. As cordas vocais tinham edema. Então foi bem difícil fazer a visualização em si e a passagem do tubo também precisou de um pouco mais de cuidado. Depois do suporte com vasopressores, a paciente um pouco mais estável, conseguimos conversar um pouco mais com a família. E depois de falar muito e descartar outras causas iminentes, o POCOS mais uma vez nos ajudou. Encontramos ali uma policerosite. Será um lúpus? Quando de repente, entre tanta gente que conversamos, tantos familiares, apareceu uma prima que lembrou que há muito tempo atrás a paciente teve o diagnóstico de hipotireoidismo, mas decidiu que não ia fazer nenhum tipo de tratamento. Então, começou a lembrar também que ela percebia que a paciente estava cada vez mais lenta. O quadro começou a fechar. Fizemos o tratamento correspondente depois de ter uma confirmação de laboratório. E a paciente evoluiu bem
E depois de algumas semanas de tratamento, ela foi embora caminhando do hospital. Muitas vezes falar só da teoria é fácil, mas sabemos porque, assim como o Dr. Bruno, estamos no front e sabemos que não é fácil pensar em todos os diagnósticos diferenciais que os nossos pacientes podem ter, especialmente quando temos um paciente instável na nossa frente. Por isso sempre dizemos, o emergencista primeiro dá o que o paciente precisa, estabiliza e depois com o paciente seguro, a gente vai fazer toda a investigação diagnóstica. E esta situação é um claro exemplo disso que eu estou comentando. Quero fechar esse programa com uma lembrança. O coma mixedematoso é silente, mas mortal. Suspeite em idosos, lentificados demais. E lembre-se que o hormônio e o corticoide são uma dupla salvadora. E lembre-se, esse paciente é devagar, mas a sua conduta deve ser como bolos de emergência, rápido e sem enrolação, mas com qualidade e baseado em evidência. Não se esqueça de mandar esse episódio para os seus colegas, dar 5 estrelas para a gente lá no Spotify, ajuda demais o nosso projeto. E ficamos por aqui. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.